Quando você está no meio de uma crise conjugal no seu casamento, só tem duas opções que a gente consegue enxergar: o divórcio, ou que seu marido venha e peça perdão e mude de atitude completamente, vire um príncipe encantado. Essas são as duas únicas opções que a gente vê para resolver a crise conjugal. A gente não vê outra saída, a gente não vê outra opção. E eu tô gravando esse vídeo hoje porque eu passei, não sei se foi por uma longa crise ou se foram por várias crises no meu casamento, até que isso acabou, até que essa crise acabou, até que essa briga infindável, interminável, com mil e um motivos e ao mesmo tempo nenhum motivo acabou. E eu gostaria que, assim como o meu casamento foi transformado, eu gostaria que isso acontecesse no seu casamento também. Por isso eu tô fazendo esse vídeo. Muito prazer, eu sou a Hannah Mendonça. Aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago muito conteúdo sobre identidade e significado. Então bora pro assunto. Assim que eu me casei, nós fomos morar com os meus sogros. E isso não estava nos meus planos, eu nem imaginei que isso ia acontecer. E eu e o Vinícius, desde o início, nós tivemos muitas discussões, muitas brigas. Então, a gente praticamente viveu o casamento em crise. Anos se passaram, nós construímos a nossa casa, viemos morar na nossa casa, e eu pensei que o nosso problema era não estar morando na nossa própria casa. Mas a verdade é que a grande crise que nós tivemos no nosso casamento foi depois, quando nós já estávamos morando aqui na nossa casa. Então isso prova que, embora nós tivemos, problemas de relacionamento por estar morando com os meus sogros, mas o problema não era eles. O problema era um problema realmente de identidade, comigo e com o meu marido. E é muito intrigante saber que quando Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, para as nossas histórias, ele sempre vai cuidar de nós e ele vai nos mostrar que tem um caminho. No meu caso, foi muito incrível ver como Deus me mostrou todas as coisas. Antes de acontecer essa grande crise que eu falei para vocês, eu comecei a ficar muito incomodada com a situação que a gente estava vivendo, porque a gente já estava na nossa casa e a nossa vida financeira estava assim terrível. E o Vinícius é a pessoa que eu conheço que é mais trabalhador. Eu não conheço ninguém que trabalhe mais que ele. Ele vai fazer um trem, ele não tem preguiça e ele é desenrolado. E as coisas que ele põe a mão, elas fluem. E mesmo assim, a gente ainda vivendo essa vida financeira, bagunçada ali, atolado até o pescoço ali, ó, no limite. E eu falei, meu Deus, e comecei a orar sobre isso, comecei a rever a minha posição. Nesse momento eu decidi que eu não ia mais trabalhar fora e que eu ia só cuidar das crianças. Comecei até a fazer homeschooling com as crianças e aí foi logo no tempo de pandemia. Mas aí a crise parece que veio assim, ó, com tudo. Parece que veio realmente assim, o inferno estava contra a nossa casa. Mas pela glória de Deus, nós vencemos pelo sangue de Jesus. E foi incrível porque eu comecei a orar pela minha casa. Antes disso acontecer, eu comecei a orar incessantemente. E eu comecei a estudar mais sobre isso também. Como o nosso maior problema era realmente o problema financeiro, eu comecei a estudar sobre o problema financeiro. E foi aí que eu contei pra minha sogra e ela me deu esse livro de presente aqui, ó. Tá até cortado aqui que as crianças cortaram. Viva na Quarta Dimensão, do pastor David Chu. Ele faleceu, acho que em 2022 agora. E esse livro é o livro que mudou a minha vida. Foi esse livro. A partir desse livro eu aprendi a fazer orações específicas para aquilo que eu queria especificamente mesmo. Sabe, né? Aquele negócio, ô Senhor abençoa. Não, você vai orar especificamente em cima daquele negócio. E eu comecei a fazer essas orações específicas. E ao mesmo tempo, eu comecei a mudar o meu comportamento. Porque quando a gente começa a orar com mais frequência, quando a gente começa a ter mais intimidade com Deus,
Deus, ele se torna nosso amigo. E eu tenho certeza que vocês já escutaram falar que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, não é verdade? E se uma dessas pessoas for Jesus? Então, quando você passa a conviver com Jesus, o seu temperamento, ele vai mudar. Sabe, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais observadora, uma pessoa que vai ter mais discernimento de falar, vou entrar nesse negócio aqui, não. Esse negócio aqui não vai dar certo. Então você passa a ter mais sabedoria porque você está andando com o cara mais sábio do universo. Você está andando com Deus. E foi realmente isso que mudou a minha vida. E a transformação que eu tive no meu casamento não foi o meu marido ser transformado. Ele foi transformado? Foi, porque o Vinícius, ele estava irreconhecível, eu conto, e ele conta junto comigo. E ele não queria mais nem saber da gente, eu não queria nem olhar pra cara dele. Mas o amor de Deus, ele transforma todas as coisas. Eu li hoje no meu devocional e ontem eu li também em outro lugar da palavra, mas eu li que tudo é possível àquele que crê. Não existe nada é impossível, tá? Então, se a gente for pensar lá naquela caminhada no deserto que demorou 40 anos, ela demorou porque o povo não estava interessado em ser obediente. Eles queriam viver da forma que eles queriam. Eles não queriam fazer estritamente aquilo que Deus queria. Eles estavam apegados a coisas. E quando a gente se desapega e se preocupa apenas com qual é a vontade de Deus, é incrível porque você vê caminhos e você vê portas pelas quais você deve entrar. Quando há um caminho onde não é aquele preparado por Deus, é incrível como a gente sente um peso diferente e sabe que aquele lugar não é para você entrar. E foi assim que o meu casamento foi restaurado. Foi na base da oração. E nesse momento de crise, assim, de grande crise, eu passei meses orando. Eu parei com tudo que vocês imaginarem, eu parei, tá? Eu parei, eu não conseguia conciliar nada, mas eu orava o tempo inteiro, incessantemente. E eu podia ver todos os dias. E era coisa assim, que eu orava em 5 minutos acontecia. E realmente, Deus, ele não é aquele Deus de 2000 anos atrás, aquele Jesus que veio aqui, fez os milagres e foi embora. Ele ainda está aqui, porque ele mandou o Espírito Santo. Ele está aqui conosco. Então, o meu conselho para você que está em crise é que não adianta você ir atrás de alguém. É lógico que conselhos, né, de gente que já passou por coisas semelhantes são muito bem-vindos. Mas ninguém vai poder curar o seu coração, curar o seu relacionamento. Ninguém vai poder mudar o seu marido. Mas quando você busca em Deus, incrível a transformação que o Espírito Santo faz em você. Ele move céus e terra para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele. E eu vou te contar uma coisa, Deus ama casamentos. Ele ama casamentos. Deus, ele odeia o divórcio. Lógico que em casos de traição, até a própria palavra de Deus fala que você tá livre, tá? Mas aquele negócio de incompatibilidade de gênero, sabe o que é isso? Isso é falta de Deus. É falta de Deus. Incompatibilidade de gênero é falta de Deus no seu relacionamento. Porque alguns dias atrás eu e o Vinícius nós estávamos ali nos conversando e nos perguntando por que a gente brigava. A gente nem sabe por que a gente brigava. Realmente era uma ação maligna, porque o inimigo ele não gosta de casamentos, ele não gosta de família, ele não gosta do patriarcado. Então ele vai tentar de tudo para derrotar a sua casa, para derrotar o seu lar e a sua família. Então saiba que
A melhor pessoa, aquela que você pode confiar os seus segredos, aquilo que você pensa, você pode entregar seus pensamentos, você pode entregar a sua situação, o seu marido. E Deus, ele pode. Eu não posso fazer nada por você. Mas Deus, ele pode, ele fez. E é incrível quando você vai orar, às vezes você tá no meio da oração e você já tem a resposta dela. Ou você na hora vê acontecer um milagre que você às vezes nem acabou de pedir, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês se sintam inspiradas a buscar em Deus, tá? E se você não sabe orar, se você não sabe como orar, ajoelha e vai falando o que tá no teu coração. É uma conversa. Sabe, como eu disse, Jesus ele tem que ser o seu melhor amigo, então ele é aquele com quem você pode contar. Você pode falar qualquer coisa pra ele, que ele não vai sair fofocando pra ninguém. E ele vai ser capaz de te ajudar. Ah, e se você quiser ler esse livro aqui que mudou a minha vida, a minha percepção, eu vou deixar o link dele aqui pra vocês também. É assim, é um livro que muda vidas. É só isso que eu tenho a dizer. Um beijo, curte, comenta aqui o que você achou. Comenta aqui se você tem alguma experiência boa para contar também, para que as outras pessoas também sejam transformadas através da sua vida. E um beijo, até mais.